Eu quero receber agora nossa próxima convidada, a doutora Lisandra Quilice. Tá certa a pronúncia, doutora? Tá Seja bem-vinda. Prazer Obrigada. recebê-la, viu? Prazer todo meu. Doutora, fique à vontade, a casa é nossa. Você sabe que a gente estava conversando nos bastidores aqui antes de entrar no ar? A gente fez uma enquete, né, com a nossa equipe, perguntando sobre essa questão da azia, da má digestão. E quase que metade da equipe sofre com esse problema. É muito comum, não, doutora? Muito. Na verdade, é a doença do século, né? Mas é porque a gastrite, o refluxo, ele está muito voltado com as questões, não é só comida, não é só a alimentação, nada. Tem a ver com o estresse, a ansiedade, até o jeito que você vai comer, isso vai influenciar em você ter ou não a gastrite ou o refluxo. Que interessante. Não é então só o alimento em si, não, mas a forma como você consome, como você mastiga, como você prepara. Exatamente. E até alguns hábitos que a gente tem no nosso dia, tudo isso pode influenciar. Tudo isso influencia. Eu até falo para os meus pacientes, não adianta eu te dar a medicação, não adianta a gente fazer todo um roteirinho, todo um esquema terapêutico, se você não aderir ao tratamento. E a adesão ao tratamento é comer devagar, fazer várias... Tem uma mudança de hábitos, né? São várias coisinhas pequenas, desde fracionar a alimentação, desde você escolher o que você come, mas não é só escolher. É você ter o tempero da comida, o que você vai pôr no tempero da comida. Você pode comer, o prato é lindo. Doutora, tem paciente que chega assim, mas doutora, eu como certinho, eu como tudo que me mandam comer. Mas eu tenho azia, eu tenho uma digestão. Daí eu pergunto, como é o tempero da sua comida? Ah, eu adoro alho, adoro cebola. Se você condimenta demais seu alimento, ele se torna indigesto. Independente, às vezes, se a comida está certinha, ele acaba sendo até indigesto por conta disso. Ah, tá tudo certinho, mas eu como depressa demais, engulo a comida. Também vai influenciar. Também vai ter a digestão. Te pedir, por favor, doutora, para a gente vir para esse outro cantinho do cenário. Quando a gente fala, né, em má digestão, em gastrite, em refluxo, tem muitos mitos e verdades envolvendo esse assunto. E eu queria conversar um pouquinho com o pessoal de casa. A gente vai colocar aqui na nossa tela algumas informações importantes e eu quero que você participe também, tá? Através do nosso call center, ligando para a nossa emissora, através das nossas redes sociais. Já peguei aqui o tablet. Pode mandar sua pergunta através do Facebook, do Instagram. Colocamos lá um meme, né? Uma postagem sobre o tema da entrevista. Eu quero tirar a sua dúvida. E eu quero saber também o que você faz em casa para aliviar esses sintomas tão desagradáveis aí da má digestão, da azia. O que você faz na sua casa? Você tem uma receitinha caseira aí que funciona? Me conta e eu vou querer saber com a doutora, né? Se faz bem ou se faz mal, se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. E aí você aprende como agir corretamente na sua casa. A gente tem aqui, doutora, a questão de beber muitas xícaras de café durante o dia. Isso causa azia? Mito ou verdade? Verdade. Causa azia, sim. Porque o café é um irritante da mucosa gástrica, tá? Então, ele vai causar, sim, uma má digestão, mas por irritação, tá? Porque o café, além da cafeína ser um irritante, ele é quente, então isso vai ser prejudicial, tá? E a pessoa acaba tomando vários cafés, isso vai ser durante o jejum, não jejum. E o estômago vazio, isso acaba interferindo. Eu falo para os meus pacientes que o ideal são 3 cafés por dia. E assim, com comida. Então, café da manhã, eu libero uma xicrinha de café. Após o almoço, eu libero um cafezinho após o almoço. E no final da tarde, se você quiser, comendo alguma coisa, você também tomar um café. Uma outra opção é você usar o café descafeinado. Isso também ajuda. Legal. Então, beber muitas xícaras de café ao longo do dia causa azia? Sim, verdade, tá? A gente vai seguir aqui com dúvidas frequentes, né? Inclusive dúvidas que chegaram através também das nossas redes sociais. Quero agradecer o carinho do pessoal que está em casa participando. Próxima dúvida, então, do pessoal de casa: tomar leite combate a azia? Mito ou verdade? Mito. Na verdade, num primeiro momento, ele acaba aliviando um pouco o sintoma, porque o leite é um sistema base e o estômago está ácido, então, num primeiro momento, sim, ele vai dar uma aliviada, mas em seguida a azia piora, tá? E o leite, ele acaba talhando no estômago, tá? Porque esse é o normal, o leite, ele talha, ele coalha,
e isso causa uma má digestão e com isso a azia. Depois, mais tarde, ela vai se apresentar pior, a pessoa vai piorar os sintomas. Então, ela não vai, às vezes, linkar a coisa, o leite, porque algumas horas depois, com a piora dos sintomas. Então, às vezes, eles acham que fizeram bem de tomar o leite, mas não fez. Ou seja, a curto prazo pode até aliviar, mas a a médio e longo prazo vai piorar muito esse exatamente. quadro. Então, tomar leite combate azia é um mito, tá, gente? Cuidado aí, quem costuma praticar isso em casa. A gente tem mais uma dúvida aí do pessoal de casa também, muito comum. Ficar muito tempo com o estômago vazio, ficar muito tempo sem comer, isso pode causar azia, doutora? Sim, pode causar azia, porque o estômago, ele produz o ácido independente de a gente estar comendo ou não. Então, o próprio ácido, ele acaba agredindo a parede do estômago, tá? E quanto mais tempo você ficar em jejum, mais isso vai ocorrer. Você recomenda consumir alguma coisa, se alimentar com alguma coisa de quanto em quanto tempo? Eu falo mais ou menos a cada 3 horas, tá? O período que a gente tem mais prolongado de jejum é o noturno mesmo. Mas a gente não pode esquecer que a nossa digestão noturna, ela é muito lentificada. Então, o que você jantou, o que você comeu de ceia, isso vai levar um tempo para ser digerido, tá? Então, com isso, o seu estômago não vai ficar vazio esse tempo todo. Então, vai levar um tempo para ele ficar vazio, tá? Então, a gente recomenda por volta aí de umas 3 horas de estar ingerindo. Não são grandes quantidades, não vai engordar por conta disso. São pequenas quantidades, coisas mais saudáveis, coisas que não causam a nossa má digestão, a nossa azia. Perfeito. A gente vai seguir aqui com os mitos e verdades e eu quero, mais uma vez agradecer o pessoal de casa. Tem muitas telespectadoras participando. Quero mandar beijo para Maria Rosa. Ela participou aqui via Instagram. Tati, sofro com esse problema e geralmente eu tomo chá para aliviar essa azia, esse mal-estar. Bom dia, bom programa, muito obrigada, viu, meu amor, pelo seu carinho. A gente também recebeu um recadinho da Dereni Rocha e ela perguntou, Tati, para aliviar os sintomas da azia e má digestão, aqui em casa a gente usa água com limão. Água com limão pode ser usado, doutora? Em alguns momentos, sim, outros não. Quais são os momentos que a gente pode e não pode usar? Vamos começar com o que não pode usar, que é o mais clássico de todos. Você começar o dia com água com limão, tá? Então, assim, você vai interromper um longo período de jejum, que eu acabei de falar, tá? Com a água com limão. Isso não é legal. Porém, você usar o limão durante o dia é legal, porque os alimentos ácidos, limão, abacaxi, o tomate, eles são alimentos que auxiliam na digestão, tá? Porque o ácido, ele ajuda na digestão. Lógico que quando a gente está com uma gastrite, quando a gente está com uma doença, o ácido, ele está com um desequilíbrio. Então, quando a gente vai tratar, a gente equilibra essa produção de ácido, tá? Quando a gente usa um protetor gástrico, a gente não está eliminando o ácido do nosso corpo, a gente está regulando essa produção, a gente está ajudando o organismo. Então, pode-se tomar água com limão, desde que não seja de manhã ao acordar em jejum, mas sim durante o dia. Durante o dia, após uma refeição copiosa ou muito gordurosa. Então, assim, após uma feijoada, uma água com limão, ela vai bem. E é legal falar isso porque hoje está muito na moda as pessoas consumirem água com limão, né? Muitas pessoas acabam consumindo. Ai, Tati, eu ouvi dizer que limpa o organismo, né? A questão do pH do nosso corpo, enfim. Isso tem muito a ver, mas durante o dia é legal. Contanto que não seja naqueles períodos onde você está com jejum mais prolongado. Legal. Tá? Então, quem tem azia, quem tem má digestão, não pode consumir. Tomar cuidado cedinho. Com isso. Mais uma dúvida comum, doutora, o sintoma da azia, né? Ele vai desaparecer sozinho ou não? A pessoa obrigatoriamente precisa aí fazer alguma coisa, tomar alguma medicação ou ingerir algum alimento para cortar, para acabar com isso? Aí vai depender, a gente vai entrar no... Depende, tá? Mas pode ser verdade, tá? A gente fica entre o mito e verdade. Mas por quê? Porque se você fizer... Como eu falei lá no começo, se a gente mudar todos os hábitos alimentares, se a gente mudar tudo, ele pode passar sem uma medicação, entendeu? Mas se você fizer isso, porém, se você não se autoconhecer, se você não fizer essa mudança toda, isso não vai acontecer.
Entendeu? Então, nesse momento, eu vou ficar... Eu não sei te dizer se... Então, o sintoma da azia desaparece sozinho? Na verdade, ele só vai desaparecer se a pessoa mudar os hábitos. Exatamente. Mas existe uma coisa aí que fica implícito. Às vezes, tem pacientes gravíssimos, onde desaparecem os sintomas, mas não é porque ele melhorou, e sim porque ele piorou demais. E daí porque existe o Barrett. O Barrett é uma lesão pré-maligna, e muitas vezes, ele desaparece os sintomas. Você não tem mais refluxo. Aí a pessoa acha que tá foi curada, né? Que curado, melhorou. E não. É porque ele piorou tanto que o tecido já não produz mais os sintomas. Então, daí a gente... E agora, isso a gente fica entre o verdade ou mentira. E por isso é tão importante visitar um profissional capacitado, né, doutora? Porque às vezes a gente usa de alguns artefatos, né? Mas artimanhas. Artimanhas, para ir disfarçar e minimizar sintomas, e às vezes a gente pode estar encobrindo um problema maior. Exatamente. Então tem que ter sempre acompanhamento de um profissional. Sim. Temos mais uma dúvida aí para você que está em casa e eu quero saber também, tá? O que você faz aí na sua casa? A gente já recebeu a participação aqui de algumas telespectadoras. A Maria Rosa usa chá para aliviar. A gente recebeu a participação da Dereni Rocha, que toma água com limão para aliviar. Então a doutora também já fez aqui todos os comentários pertinentes. E uma outra dúvida comum, eu quero saber se é mito ou verdade, a questão do mascar chiclete causa azia, doutora? Essa é verdade. Essa eu consigo te responder na lata. Causa azia? Causa azia. Por quê? O chiclete, ele mimetiza você estar comendo. Então, o seu organismo acha que você está ingerindo um alimento, tá? E você só está mascando, porque isso é um reflexo, tá? A partir do momento que você masca, o seu sistema nervoso fala, olha, ela está comendo, então vamos produzir ácido para receber esse alimento. Só que não vai alimento nenhum lá para baixo. Ou seja, você produz mais ácido para receber esse alimento e você não recebe nada. Então, você aumenta a secreção ácida no momento que você está mascando o chiclete. Então, para quem tem azia, má digestão, quem tem gastrites, o uso, e é o uso crônico, tá? De vez em quando, mascar um pouquinho de chiclete, até vai. Não esquecer que isso também é ruim para ATM, algumas coisas desse tipo, tá? Mas usar pouco, vai. Usar demais, usar cronicamente é ruim. Ele, às vezes, mascara do mesmo jeito que o leite os sintomas, porque a partir do momento que você masca o chiclete, o organismo começa uma cascata, né? O organismo, o que está parado no estômago vai para frente, porque a motilidade começa, e ele produz mais ácido. Então, ele dá uma aliviada no começo, às vezes, de sintoma até de estufamento, tudo, mas depois começa tudo de novo. Interessante. Informações boas, né, que a gente está recebendo. Estou adorando aqui a nossa entrevista e eu quero, mais uma vez, pedir para você em casa participar, entrar aqui, viu? Na nossa entrevista, na nossa conversa. Mande aí suas dúvidas, seus questionamentos, seus anseios. E você que sofre com azia, com má digestão, o que você costuma fazer na sua casa? Até para a gente descobrir com a especialista se o que você faz é certo ou não, se você tem que mudar esse hábito. Eu comentei, né? A gente fez uma enquete aqui com a equipe do nosso programa e me chamou muito a atenção que quase metade da nossa equipe sofre com esses problemas de azia e má digestão. Tem uma incidência maior, doutora, entre homens e mulheres? Porque aqui, pelo menos na nossa equipe, ficou bem equilibrado, meio a meio, né? Entre homens e mulheres. Mas é mais comum acometer homens e mulheres ou não? Está todo mundo suscetível? Na verdade, está todo mundo susceptível, tá? Pode acometer todo mundo. Existem umas particularidades. Homem... Eu brinco que homem come o pé da mesa e não sente nada. Então, o homem consegue comer, eles comem muito e tem poucos sintomas. As mulheres, às vezes, comem pouquinho e tem muitos sintomas. As mulheres são mais queixosas, as mulheres procuram mais, tá? Não necessariamente os homens não sintam, mas eu acho que as mulheres são mais cuidadosas com a saúde. As mulheres acabam procurando mais. E nos homens os sintomas são mais brandos, digamos assim, ou não? Não, eu acho que eles têm o limiar de dor do homem é maior do que o da mulher. Entendi. Então, eles acabam sentindo menos, tá? Uma coisa só para deixar a moça que falou do chá... Sim. Só deixar bem falado. Não esquecer que os chá pretos, chá mate, chá verde, chá branco, esses são chás à base de cafeína. Tá? Então, esses chás tomados em grande quantidade também são prejudiciais. Então, a gente tem que usar chás que favoreçam
a digestão, que sejam bons, benéficos para você. Então, é o chá de hortelã, o chá de boldo, o chá de camomila, os chás mais brandos, o chá de planta mesmo. Esses dias me falaram que não são chás, são infusões, que são de plantas. Né? Mas que sejam essas infusões mais brandas, né? Daqui a pouco a gente vai continuar falando, tá, gente? Sobre os chás e os outros alimentos, o que você pode comer, o que é legal você evitar. Como eu disse, muitas pessoas estão participando, quero muito agradecer. Que bom que vocês estão gostando aí do nosso tema. A Deise mandou pra gente. Obrigada, viu, Deise? Depois, conforme vocês forem participando, Facebook, Instagram, coloca o nome da cidade, o estado, pra gente poder prestigiar a região onde vocês moram. Beijo pra você, Deise. Tati, estou com 37 semanas de gestação e tenho muito refluxo, principalmente à noite. O meu médico falou para tomar antiácidos normais, mas não tem melhorado. O que eu posso fazer para aliviar o desconforto? Falar com gestante, associar, né, a azia, aquela má digestão, é muito comum. Muito comum. Como a gente pode aí ajudar a Deise, a nossa gestante? Não esquecer que nesse período o neném está bem grande, tá? Então ele está ocupando um espaço muito grande. O que a gestante, o obeso tem em comum, um aumento da pressão intraabdominal. E isso faz com que o estômago sofra uma pressão e a comida, o estômago é super pequenininho, né? Então, com isso, é difícil a digestão, acaba sendo mais... Primeiro, ela fracionar a alimentação. Segundo, associar ao antiácido um digestivo. Isso vai cair muito bem para você, Deise. Eu gosto muito, e os ginecologistas deixam usar, é o Dg Plus. O Dg Plus, tem vários, tem a bromoprida, tem a domperidona. Esses são remédios que você acaba usando, principalmente após a refeição, e que auxiliam e ajudam bastante. E quando o sintoma estiver bem, é mesmo usar os líquidos, tá? A gente tem vários por aí que você toma e acaba sendo as soluções antiácidas líquidas, que elas acabam tendo uma ação mais rápida. Legal. Temos mais uma dúvida que chegou e a gente faz questão de compartilhar com todo o Brasil, porque a dúvida de uma telespectadora pode ser também a dúvida de outras pessoas, né, que estão nos acompanhando. Lúcia, beijo para você, Lúcia. Boa tarde, muito boa tarde. Desenvolvi gastrite nervosa durante a faculdade devido à má alimentação e o estresse. E quando tenho as crises de gastrite, sinto espetadas queimando no coração e tontura. Isso é normal? É muito normal. Eu não gosto de rotular os pacientes. Eu acho isso muito prejudicial para o próprio paciente. Rotular gastrite nervosa. Eu acho que um dos fatores que acabam dando a gastrite é mesmo o estresse, a ansiedade. Então, assim, gastrite nervosa, não, você tem gastrite e ela acaba vindo sintomas mais fortes quando você está ansiosa, quando você está nervosa. Quando está estressada, piora. Piora. Não, e esse rotular os pacientes, eu acho muito ruim para os pacientes. É normal, porque a hora que você tem, quando a gastrite ataca, a digestão piora e isso acaba refluindo. O estômago trava. E com isso, aumenta a pressão dentro do estômago, aquilo fermenta e você acaba voltando o líquido e você tendo sintomas. O coração fica ali do lado. Sintomas de refluxo e de infarto cardíaco, de dor no peito, são muito similares. Então a gente fala, primeiro vai doer o coração, doer o peito, vai para um pronto-socorro. Não é coração, é refluxo. Né? E aí tem que procurar o profissional especializado vem pra gente, que daí a gente trata, a gente acaba seguindo vocês. Fazendo acompanhamento. Acompanhamento, né, de tudo. Perfeito. Vamos sentar mais uma vez, doutora? Olha, no próximo bloco a gente vai seguir com as informações e a gente vai dar dicas dos alimentos, tá bom? Que vocês podem consumir sem preocupação e principalmente dos alimentos, né, que as pessoas devem evitar. Você que sofre com refluxo, com azia, com má digestão, eu vou fazer uma pausa para você em casa receber agora o alimento espiritual. Você fica com o texto da misericórdia e em seguida a gente volta aqui ao vivo do Estúdio 1 para falar mais. E ainda hoje tem outras dicas de artesanato e receitinha saudável e gostosa, um croquete nutritivo, além de uma opção aí de suco detox. Até já!